O que é isso que você tem nas mãos? Mel. Ok. Alguém aqui gosta de mel? Levanta a mão. Para que serve o mel? Vamos lá. Oi? Adoçar alimento. Pode trocar por açúcar. Coisa boa. Uma maneira mais saudável de adoçar algo. Mas para mais o que serve mel, irmão Stanley? Remédio. Ok. Ele é anti-inflamatório. Tem tantas as suas eficiências. Para mais o que serve mel, irmãos? Se a gente pudesse começar e descrever aí agora. Oi? Como? Para alimento também, ok, alimento. Melhora o sono, saúde, pele. Tem cremes, né? Material aí de cosméticos que se usam mel. Agora eu queria que você guardasse esse mel. Aí você está frustrado agora, porque você diz: pastor, o senhor falou tanto de mel, né? Então agora eu vou te dar um gostinho. Ó, faz aquilo que você está doido para fazer. Quem está em casa não participa dessas experiências. E aí? Deu vontade desse pacotinho ser maior, não deu? Neto, como é que foi a experiência aí? Eu nem vou tomar água para não te deixar com vontade. Daniel, como é que foi a experiência? Maravilhosa, não é? E se a gente tivesse só ficado falando de mel? Jonathan Edwards é um dos maiores avivalistas da história. Ele diz que muitas vezes na nossa vida, quando a gente fala de santidade, a gente age assim, parecido com mel. E a gente pode tomar e correr um risco muito grande de falar que é algo bom, de dizer as suas qualidades, de dizer que aquilo é precioso, mas não experimentar. Quantos de nós falamos que é importante ser santo? Quantos de nós falamos que precisamos ter uma vida separada? Quantos de nós falamos que isso é importante para a nossa jornada? Mas diferente do mel, muitas vezes nós iríamos pegar agora e simplesmente guardar no bolso. E o que Jonathan Edwards está dizendo é que nós precisamos, mais do que falar de santidade, mais do que de alguma maneira expressar sobre santidade, nós precisamos viver uma vida santa. Por quê? Porque se nós não assim vivermos, nós não iremos experimentar o extraordinário de Deus. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus faz algo extraordinário conosco, e Ele quer fazer algo extraordinário conosco, isso é precedido de uma preparação espiritual. E é por isso que eu pedi para que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 3 de Josué, porque é interessante quando a gente olha o que está acontecendo. É interessante quando a gente olha o que Deus está fazendo. O capítulo 3 de Josué nada mais é do que aquele momento, meus irmãos, muito próximo, em que o povo estava perto de tomar posse da terra. Estava ali, aquela geração, e da primeira geração nós tínhamos apenas duas pessoas, Josué e Calebe. O povo de Israel tinha peregrinado, e agora eles estavam próximos à terra prometida. Eles estavam prestes a entrar à terra prometida, meus irmãos, nessa caminhada. E eles estavam sendo separados para viver algo extraordinário. E aqui tem uma coisa que nós vamos aprender com Josué hoje. Existe uma íntima relação entre santidade e viver coisas grandes com Deus. Coisas grandes.
não é milagres apenas daquilo que você pensa na vida financeira. Coisas grandes com Deus não é apenas curas que Deus pode fazer. Coisas grandes é conhecer a Deus na intimidade, meus irmãos. É se relacionar com Deus, é ser amigo de Deus. É disso que nós estamos falando. É ter discernimento. Qual é o contexto? Moisés agora tinha morrido, Josué assume a liderança e o Senhor tinha dito que iria usá-lo. Imagine, irmãos, a responsabilidade que Josué tem sobre ele. E o capítulo 3, ele vai marcar essa travessia do Rio Jordão. Um evento milagroso que simbolizava o quê? O início da conquista da terra. O início daquela terra tão sonhada. Imagina, 40 anos esperando. Quanto tempo, quanto expectativa. Imagina a expectativa que enchia o coração daquela geração. O que se tinha no testemunho de Josué e Caleb, que era um lugar extraordinário. Imagine quantos sonhos, chegar na terra prometida. E finalmente era a hora, era chegado o momento. O que o capítulo 3 é? O momento em que Deus fala com o povo. E eu queria que você conferisse nas escrituras. Abre a sua Bíblia. E se ela não está aberta, acione, abra as escrituras. E eu queria fazer um parêntese aqui, irmãos. Eu queria te desafiar. Eu sei que você tem usado a Bíblia no aplicativo. E não há pecado algum usar a Bíblia no aplicativo. Mas eu só queria te dizer uma coisa. Volte a carregar a Bíblia em papel. Volte a carregar o livro. Por uma coisa, isto aqui tem um significado. Quando você anda na rua com este livro, você está comunicando uma mensagem. Quando você anda com este livro, você está comunicando um valor. Por isso que eu estou dizendo, não há erro nenhum em você usar um aplicativo. Eu uso também. Mas eu tenho incentivado os irmãos a andarem com a Bíblia impressa. Por quê? Porque a Bíblia impressa, não é porque ela é mais santa, menos santa, não é isso não, irmãos. Porque se fosse assim, a gente ia ter que andar com pergaminho, né? Esse era o pensamento, não é isso. É porque isso aqui tem um valor para a nossa sociedade. Isso tem um valor para quem não conhece a Deus. Rapaz, aquele homem com aquela Bíblia, ele é um crente, ele é um servo de Deus. Volte a carregar a Bíblia em papel. E se você quer uma boa versão para comprar desse ano, compre na nova versão transformadora, que você vai gostar bastante dessa versão, a qual estou lendo, vai valer a pena. Josué capítulo 1. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão. Cacá, a expectativa está grande. Nós vamos atravessar o Jordão e vamos tomar a terra prometida, onde eles acamparam antes de atravessar o rio. Era hora de passar, era hora de entrar, mas o Senhor disse: aquieta, acalma do lado de cá ainda. E aí o texto diz que eles acamparam e eles ali permaneceram à beira, às margens do Jordão. 3 dias depois, já tinha se passado, e os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando vocês virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes, pelos levitas, saiam das suas posições e sigam a arca. Tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproxime demais, e assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. A ordem era: nós estamos há 3 dias esperando, e agora vai vir a arca da aliança. A arca significava a presença de Deus, e eles estavam dizendo: a arca irá à frente, Deus vai à frente, e Ele vai abrir os caminhos, e Ele vai nos direcionar, e nós vamos ficar a uma distância, seguindo ao Senhor. Sabe por quê? O Jordão vai se abrir, e nós iremos passar. Ou seja, nós vamos viver algo extraordinário com Deus. Olha o contexto. E aí, Francisco, o que o Senhor diz agora no verso 5? Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará. Mas não podia ter ido direto? Não podia já ter atravessado?
Irmãos, esta semana Deus me incomodou com esse texto a semana inteira. O Espírito Santo falou ao meu coração a semana inteira nesse texto. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos como igreja sonhando viver algo extraordinário de Deus, que não é uma construção não, irmãos. Viver algo extraordinário de Deus é o que nós temos orado, por famílias sendo salvas, gente sendo restaurada, família sendo transformada, gente sendo alcançada para a glória de Deus, a nossa vida sendo moldada. E aí a gente tem sonhado com algo extraordinário de Deus para a nossa vida como igreja. E quando a gente chega diante desse texto, Josué está nos dizendo algo muito importante, que antes de viver algo extraordinário, o que é que ele precisa? O que é que o povo precisava? Se santificar. Santifiquem-se é a expressão, é a ordem. Josué agora está dizendo, para que maravilhas aconteçam, santificar era necessário. O agir extraordinário de Deus na travessia do Jordão e na entrada da terra prometida, ele seria precedido de um tempo de separação, de santificação, de busca. Quer viver o extraordinário de Deus na sua vida esse ano, meu irmão? Santifique-se. Vou repetir, santifique-se. E vou fazer uma coisa que a gente não gosta. Fala para o irmão que está do seu lado: santifique-se. 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 Guarde essa palavra no seu coração. De que Josué estava dizendo? Quando a gente pega esse contexto, Josué estava falando, por exemplo, da purificação cerimonial. Os israelitas tinham por costume seguir uma purificação prescrita na lei, como lavar as roupas, abster-se de atos que os tornassem impuros, e isso simbolizava separação e preparação para estar diante de Deus. Pastor, então quer dizer que eu tenho que lavar minha roupa agora? É isso que Josué está dizendo? Não, querido, porque lá no Novo Testamento nós vamos ver Jesus nos ensinando que é muito mais do que isso. É uma santificação e é uma purificação que não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É colocar e rasgar o coração diante de Deus, para diante daquilo que Ele quer fazer em nós. Purifiquem-se, é muito mais que uma atitude cerimonial. Em outras palavras, meus irmãos, uma coisa que a gente precisa entender é tratar a Deus com seriedade. Deus estava falando que aquele povo precisava aprender a se relacionar com Ele, porque estar com Deus não é brincadeira. Purificar, em primeiro passo, era entender que a nossa relação com Deus não é uma relação de brincadeira. A graça é maravilhosa, mas tem muita gente aproveitando da graça, da liberdade, para viver a libertinagem. É o excesso, é achar que Deus é gracioso, e Ele o é. Mas a graça não nos dá direito de tratar a Deus de maneira como nós tratamos, como qualquer um. Irmãos, muitos de nós, na nossa agenda, Deus não tem lugar. No nosso guarda-roupa, Deus não tem lugar. Na nossa vida, Deus não tem lugar. Sabe por quê? Porque a gente passou a tratar a Deus de qualquer jeito. É disso que Josué está dizendo. Deus vai fazer maravilhas no meio do povo, mas é preciso tratar a Deus como Deus, como Senhor. Como é que nós tratamos a Deus na nossa agenda? Como é que nós tratamos a Deus na nossa vida? Como é que nós tratamos a Deus no nosso dia a dia? E aí eu lhe digo, Deus, Ele não está aqui nesse templo feito por mãos de homens. Se nós nos reuníssemos lá fora agora, não estivesse chovendo, Deus estaria lá conosco. Se nós estivéssemos lá no lote agora, debaixo de uma tenda, Deus estaria lá conosco. Mas tem uma pergunta que eu preciso te fazer: como você saiu da sua casa para vir encontrar com Deus hoje? Você tem essa dimensão que você veio para encontrar com seu Deus? Irmãos, os crentes estão perdendo essa dimensão.
Nós estamos perdendo a dimensão do dia santo. Nós estamos, quando eu digo dia santo, é o dia guardado ao Senhor. Nós estamos perdendo a dimensão de parar um dia para estar em adoração. Nós fomos engolidos pela loucura, irmãos, desse tempo. Nós fomos engolidos por tudo isso. E agora, Deus para mim é quando dá. É disso que Josué está dizendo. É disso que ele está falando. Santifica, trata a Deus como Deus, senão as coisas vão dar errada. Não trata a Deus como brincadeira. Eu cresci num contexto onde a solenidade e o respeito às coisas de Deus eram muito preciosos. Eu sei que em algumas coisas eram extremas, mas eu respeito, e não falo por maldade. Mas quantas vezes a cadeira que estava aqui em cima do púlpito, nós não nos aproximávamos dela, porque ela era santa. Esse era um extremo, e extremo ruim. Qual é o outro extremo? No ajuntamento, tratar as coisas de qualquer jeito. Esse é um outro extremo também, péssimo. Nós perdemos a reverência, irmãos. Igreja está perdendo cara de igreja, irmãos. Culto está perdendo cara de culto, irmãos. Por quê? Porque nós estamos nos perdendo no caminho, irmãos. Me perdoe aqui, respeito, não estou aqui para fazer juízo de valor, mas o valor mais lindo da igreja é a presença de Cristo no meio do povo. O povo é a congregação. Vamos apagar tudo agora, a luz pinta tudo de preto, ninguém vai se ver aqui. Com todo respeito, nós vamos ser qualquer coisa, irmãos, menos igreja. Não é por causa da luz apagada, mas é por causa do princípio da comunidade. Olha para quem está do lado aí. Você está junto com a comunidade, olha para o outro. Isso é crente, irmãos. Isso é vida, isso é igreja. O que está acontecendo conosco? Nós estamos perdendo cara de igreja, nós estamos perdendo cara de crente, nós estamos perdendo cara, irmãos. Quando eu digo, não é exterior, é ações que de fato demonstram que nós estamos tratando as coisas com Deus a sério. Quer ver um exemplo? A gente troca culto e presença de Deus junto com a comunidade. Muito fácil, irmãos. Eu vou hoje, se der eu vou daqui a 3 semanas, eu vou semana que vem. Mas se pintar um compromisso, eu vou fazer outra coisa. É disso que Josué está dizendo. E aqui, irmãos, eu não estou pregando sobre uso e costume, não estou pregando sobre religiosidade, não é isso não, irmãos. Eu estou falando sobre tratar Deus como Deus. Josué estava dizendo, purifique-se. Purifique-se. Quer ver outra coisa? Arrependimento e consagração espiritual. Um coração disposto a confessar pecado, renovar compromisso diante do Senhor. Meus irmãos, parece que a palavra pecado para nós ela se tornou antiquada. Parece para nós que pecado não tem mais peso. Parece para nós, meus irmãos, que aquilo que um dia antes nós sabíamos que ofendia a Deus, hoje nós fazemos como se fosse algo normal. Irmãos, se o pecado para nós for normal, tem alguma coisa errada é conosco. Porque nós perdemos a sensibilidade do Espírito Santo em nós. Nós perdemos a sensibilidade de Deus falar conosco, e a gente já nem ouve mais. A nossa mente cauterizou. É disso que Josué estava dizendo. Não dá para brincar mais com pecado. Não dá. E aí a gente vai ter um exemplo grande logo no capítulo seguinte, que eles adentram a terra e tem um camarada chamado Acã. E qual era a ordem? Não pega nada. Acã foi lá e pegou o quê? Quem lembra? O quê? Uma capa e ouro. Era uma coisa tão simples, era uma capa babilônica. Vou dar um jeitinho, vou levar essa capa aqui, meu irmão. Ninguém vai notar, e aí eu vou aparecer bacana com essa capa depois. Qual foi a consequência lá na frente? O povo inteiro sofreu. Perderam, sabe por quê? Porque um entre eles resolveu desobedecer a Deus. Meu irmão, preciso te dizer uma coisa que é muito séria. Você que é membro dessa igreja, como seu pastor, eu preciso te dizer uma coisa. Quando você peca, esta igreja sente.
quando eu e você erramos, esta igreja espiritualmente ela sente. Por isso que esse negócio de igreja é tão sério, irmãos. Por isso que nós precisamos entender que igreja não é ajuntamento de pessoas. Eu disse no dia primeiro, nós não queremos ser a igreja da moda, nós não queremos ser a bambambam, nós não queremos ser reconhecidos por isso, não. Nós somos a noiva, e noiva tem postura, irmãos. Noiva tem um noivo, ela vai se encontrar com o noivo. E agora eu preciso lhe dizer uma coisa, é sério quando eu digo, eu quero me tornar membro de uma igreja, eu quero fazer parte do corpo. Isso tem um compromisso espiritual, meu irmão. Mas é só uma capinha babilônica, é só uma coisinha tão pequena. Irmãos, o que está nos destruindo como povo de Deus na terra são as raposinhas que vão tomando conta do nosso coração, e ela nos impede muitas vezes de viver o extraordinário. Aí a gente vive a mediocridade. Sabe por quê? Porque a gente vai guardando alguns pecadinhos de estimação que a gente não os confronta com a palavra, a gente não os confronta com o Espírito Santo, a gente não permite Deus agir em nós. E a gente vai tratando isso como naturalidade. Todo mundo faz. Agora é assim. A gente já está até querendo reinterpretar a Bíblia a nosso favor. É isso. É a mente humana. É o coração humano. Eu não vou mencionar, mas esta semana até o irmão Stanley compartilhou comigo uma matéria terrível no Rio de Janeiro. Muitas pessoas devem ter visto essa matéria falando do tráfico que age em nome de Jesus. É isso, irmãos. Sabe o que produz isso? Um evangelho sem cruz, irmãos. O que produz isso é uma graça barata, como Dietrich Bonhoeffer falava. O que produz isso, irmãos, é uma igreja que se diz ser 30 milhões, mas qual a diferença que essa igreja está fazendo na nação? Por quê? Porque a gente brinca com pecado, irmãos. E não estou aqui, irmãos, falando de questões, volto a dizer, de religiosidade, questões aparentes. Não, irmãos, eu estou falando de vida com Deus, seriedade nas coisas de Deus. Aí a gente diz assim: oh Deus, eu queria viver o extraordinário esse ano. Oh Senhor, eu queria viver coisas grandes contigo. Santifica, meu irmão. Leva as coisas de Deus com seriedade. Sabe por quê? Porque todo dia no teu trabalho vai aparecer uma proposta errada. Todo dia na sua vida vai chegar alguma coisa para dizer assim: dá para a gente dar um jeitinho. Tem um excelente livro do professor Lourenço Télio Rega, Dando Jeito num Jeitinho. Dá um jeito no jeitinho em nome de Jesus, meu irmão. Diga pro jeitinho que na tua vida o jeitinho não tem jeito. Diga pro jeitinho que lá na tua casa ele não tem jeito. Diga para o jeitinho que lá no teu quarto o jeitinho não tem jeito. Diga pro jeitinho que lá nos teus negócios o jeitinho não tem jeito. Irmãos, o que derruba a gente não são as grandes pedras não, irmãos. A gente escorrega nas pequenas. São nas concessões pequenas que a gente vai fazendo. E é isso que Josué está falando: santifica. Trata Deus com seriedade. Não brinca com pecado. Foco na presença de Deus. Observe. E aí é interessante, o que é que ele diz? Observe a arca. Olha para a arca, olha para a arca, olha para a arca. Em outras palavras, o que ele estava dizendo? A arca vai à frente. A arca simbolizava a presença de Deus. Tenha Deus em primeiro lugar. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Vai ter muita coisa querendo tomar a sua visão esse ano. Coisas terríveis, coisas que são aparentemente boas, de um lado ao outro. Mas olhe apenas para Jesus. É isso que Josué está dizendo. Olhe, observe a arca, busque a orientação de Deus e esteja preparado para o mover, porque é Deus que vai abrir, não é a gente. Interessante isso. Quem entra primeiro é a arca. Já parou para notar? Quem entra primeiro é a arca que vai na frente. É Deus que vai na frente, abrindo os caminhos, como canta a irmã Cassiane, quebrando as correntes, tirando o espinho. É ela que cantou essa canção. E é Deus que vai abrindo.
Sabe por quê? Porque a arca era a presença de Deus. O que a gente quer fazer muitas vezes? A gente ir na frente. É a gente que quer abrir. E aí a gente vai abrir a porta que Deus não abriu. E não vai abrir. E vai quebrar a cara. E a gente fecha aquela que Deus quer que deixe aberta. Irmãos, olha para a arca, porque Deus vai orientar a hora certa. Josué está dizendo: santifica, separa-se. Sabe por quê, irmãos? Deus vai fazer coisas grandes. E aí eu termino dizendo: o que acontece conosco quando a gente não faz isso? Quais são as consequências terríveis? Primeira coisa, nós perdemos a intimidade com Deus. Irmãos, eu tenho voltado repetidas vezes no Salmo 27. Eu estou encantado com o Salmo 27. Estou quase me desafiando a pregar aqui uma série, versículo a versículo, no Salmo 27 de novo. Preguei no último culto do ano. Mas quando Davi fala assim: uma coisa eu peço e a buscarei, eu quero estar na casa do Senhor todos os dias. Irmãos, sabe qual é a pior coisa na minha e na sua vida? Quando a gente deixa de sentir saudades da presença de Deus. Muitos de nós vamos voltar para casa hoje. Vamos pegar a Bíblia, vamos colocar numa estante. Domingo que vem nós vamos pegar ela de novo. Tem quanto tempo que você não sente saudade da presença de Deus, meu irmão? Aquela vontade da intimidade, meu irmão. Aquela vontade de estar com Deus, do coração arder, meu irmão. Aquela vontade, meu irmão, de estar pertinho do Senhor, ouvindo Deus falar, e Deus está falando, e você está orando, e você está buscando. Você levanta as madrugadas, você ora, você fala com Deus, e você ouve Deus. O Espírito Santo te guia. É como um GPS que ele vai te soprando o que você tem que fazer, ele vai te orientando. Sabe o que é isso, irmão? Presença de Deus. Você não tem saudade disso, meu irmão? É disso que eu estou falando, meu irmão. Sabe, a primeira coisa, irmão, que o diabo quer tirar de nós é isso, irmão. Que a gente vai virar um crente medíocre, irmão. A gente vai entrar semana, a gente vai na igreja, a gente entrega o dízimo, a gente até tem uma vidinha assim, aparentemente normal. Mas sabe o que é que nos falta, irmão? O santo dos santos, meu irmão. O secreto. É lá onde a gente conhece coisas grandes e ocultas, coisas extraordinárias com Deus. Isso é intimidade, irmão. E é lá que o coração de Deus se encontra com o nosso coração. E é lá que o que está no coração de Deus vem para o nosso coração, irmão. É disso que eu estou dizendo, irmão. É disso que o Espírito Santo está falando. Comunidade Batista Hope, tenha saudade da presença de Deus. Não perca a comunhão com Deus. Porque dia que isso acontece, a gente fica vulnerável, irmãos. Aí quando a gente fica vulnerável, primeira assanhadinha do diabo para nós, irmãos, a gente topa. O diabo vem com tudo que não presta, irmão. Irmão, o diabo tem milhares de anos de experiência. Ele não começou agora não. E ele já sabe qual é a minha, a sua fraqueza. E ele chega com a experiência dele, diz assim: olha aqui, ó. Aí a gente está o quê? Está vulnerável. Jesus, depois de 40 dias de jejum e oração, o diabo ofereceu o que para ele? Ofereceu pão, ofereceu poder, ofereceu tudo aquilo que o ser humano gosta. Se ele tivesse vulnerável, irmãos, ele tinha topado na hora. Mas ele disse o quê? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Irmão, quando a gente está ali alinhadinho com o Senhor e com a palavra, irmão, quando chega aquela tentação, que é pão, irmão, que é poder, é tudo que esse corpão quer, é tudo que o ser humano quer, é tudo que a carne quer, a gente vira para aquilo e diz o quê? Está escrito. Mas como eu vou dizer está escrito?
Se faz meses, irmão, que eu não leio a palavra. Irmão, como eu vou dizer está escrito, se eu não medito, se eu não paro para ouvir Deus falando comigo na palavra? Ah, pastor, eu li a Bíblia quando eu aceitei Jesus, 1976. Uma benção, irmão, graças a Deus. Mas nós precisamos ler hoje. Você se alimentou hoje? Quer ver outra coisa? Coração impuro. E aí quando o nosso coração está impuro, e eu já vou terminar, irmãos, coração impuro é uma coisa terrível. O medo toma conta, a desconfiança toma conta, e aí a gente está longe de Deus. Aí você começa a pensar as coisas que você não devia estar pensando. Sabe por quê? Sua mente não está cativa ao Espírito Santo. Você está longe, a mente está longe. A renovação da mente não está acontecendo na palavra, na oração, no secreto, na madrugada com Deus. Ah, pastor, eu tenho muita dificuldade de orar de madrugada. Irmão, ore a hora que você quiser, mas ore. Se o teu horário é à noite, ore à noite. Agora eu aprendi foi com a irmã Maria Helena, meu irmão. Madrugada a fila é menor. É horário, prioridade do seu dia. Porque quando você levanta de manhã e tem tempo com Deus, na hora que você sai lá no ônibus com aquele enviado do cão vai aparecer, você vai dizer: está repreendido em nome de Jesus. Eu já li a palavra, eu já orei, eu já tenho na minha mente, no meu coração, um tempo com Deus. Essa semana eu vi um vídeo do Dr. Shed. O Dr. Shed para nós é um homem assim que, eu vou dizer uma coisa, que homem que nós amamos, respeitamos, está na glória. E alguém perguntou assim: Dr. Shed, o que o senhor faz? Ele disse assim: eu levanto umas 4:30 da manhã, e aí, meu filho, eu começo a ler a Bíblia, ali aquele horário silencioso. Aí eu leio a Bíblia por volta de 1 hora. Leio a Bíblia, oro. Aí 5:30 eu vou fazer uma caminhada. Aí eu boto uma mensagem no fone e ouço mais uma mensagem de 1 hora fazendo a caminhada. 2 horas com Deus. Aí ele diz assim: depois desse tempo eu acho que eu posso até começar a fazer alguma coisa. Irmão, se o Dr. Shed fala isso, um homem querido daquele, e eu e você, a gente levanta de manhã, irmão, já levanta atrasado, nem escova o dente direito, nem penteia o cabelo direito, já sai correndo, chama o Uber, perdeu o ônibus, entra no ônibus tudo esbaforido. Aí quando você chega lá por volta do meio-dia, na hora do almoço, aí você nem orar você não ora, você só faz assim, ó. Você já está desse jeito. Quando você lembra, aí passa o dia terrível, aí as coisas não dão certo. Lembra do que eu tenho dito? Uma coisa que a gente aprendeu já com ele, Cordeiro. Quando eu fico um dia sem ler a Bíblia, eu sinto. 2 dias, a minha família sente. 3 dias, todo mundo que está ao meu redor sente. É isso que acontece com a gente. Aí a gente chega lá, aí, irmãos, a gente perde a bênção espiritual, a gente perde o propósito. Sabe qual a consumação de tudo isso? Mau testemunho e afastamento de Deus. Aí termina tudo, é a ponta da curva. Sabe por quê? Porque a gente só queria uma capa babilônica. É só uma raposinha. Mas sabe o que acontece conosco? A gente trata isso igual mel. É bom demais, é maravilhoso. E a gente falou aqui do monte de proporção que o mel tem, que é boa, não é? Agora deixa eu só fazer uma pergunta básica aqui. E não precisa ficar constrangido não. Quem tem mel aqui em casa? Viu como nem todos temos? A gente fala que mel é bom, a gente fala que mel é maravilhoso, é docinho, mas a gente nem teve coragem ainda de comprar. E quando tem lá em casa, quando a gente usa? Raramente. Assim que a gente trata as coisas de Deus às vezes. A gente vem, a gente fala, a gente chora. Nós vamos sair daqui agora, irmão. Quem nós vamos ser essa semana? É isso. É simples assim. É uma pena que a igreja brasileira fica pregando aí um monte de coisa. Está pregando vida financeira, te dando um monte de confissão positiva. Vem orar 12 dias para 12 dias de bênçãos. Não sou contra orar não, irmãos. Pelo contrário, os irmãos sabem da minha paixão por oração.
Irmãos, não dá para orar só 12 dias não, irmãos. Tem que orar o ano inteiro, irmãos. Tem que orar todo dia. Tem que orar 20, tem que orar 30, tem que orar 50. Tem que ter relacionamento, irmãos. Nós temos que parar de tratar Deus como um programa. É por isso que Jesus disse: eu já não mais vos chamo de servos, eu vos chamo de quê? De quê, irmãos? Amigos. Você é amigo de Deus? Vamos ficar de pé. Santifica, 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 porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Não é religiosidade, não é aparência. Só prega aqui se tiver de terno. Não, não é isso não, irmãos. Nem cadeira aqui em cima a gente tem. Não é isso não. Nós estamos falando de um coração puro e quebrantado. Santifica, 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 porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Não brinca com Deus, trata Deus com seriedade. Meu irmão, não brinca com Deus, não brinca com as coisas de Deus. Irmão, brinca com qualquer coisa, brinca com o Atlético Mineiro. Você já está acostumado, mas brinca com o meu Atlético Mineiro, pode brincar. Brinca com o Flamengo do irmão Jeto, Botafogo do Derlei que ganhou esse ano, está feliz da vida. Só tem ele, o pastor e a Camila que torce para esse time mesmo, não tem mais ninguém. A gente brinca assim, mas irmão, trata as coisas de Deus com seriedade. Sabe quando a gente começa a tratar as coisas de Deus com seriedade? No nosso relacionamento com Ele. No quanto nós vamos essa semana abrir a Bíblia e ler, o quanto nós vamos orar. Sabe quando a gente trata Deus com seriedade? Quando chegar domingo que vem e a hora de ir para o culto, você fala assim: rapaz, e agora? O que eu faço? Trata o seu encontro com Deus semanal, meu irmão. Trata o seu encontro com Deus diário. Muda a sua agenda, porque dia que você mudar a sua agenda com Deus, a sua vida vai mudar. Vamos adorar ao Senhor. Adore a Deus.